igreja que tem muito conhecimento. Mas deixa eu falar para você, acumular conhecimento não traz mudança de vida. Porque conhecimento sem revelação, conhecimento sem experiência, sem experimentar ele, pode se tornar misticismo. E misticismo é a mesma coisa que religiosidade. E Deus nesses dias vai nos libertar de toda religiosidade. Glória. Amém? Amém. Aleluia. A palavra revelação, ela tem a mesma raiz da palavra restauração. E nós seremos restauradas nesses dias. Não importa se você caminha 100 anos com o Senhor. Não importa quantos anos você tem de fé. Deus é processual. E nós estamos sendo processados nesses dias por causa de uma revelação. Aleluia! Toda vez que Deus trazer uma revelação é porque Ele vai restaurar algo. Restaurar tem a ver com eu me submeter a algo. Não existe restauração sem submissão. Amados, eu não pensava em falar isso, mas Deus sabe por quê. Você já viu como se submeter é algo difícil? Vamos ser sinceros. Verdade. Quando Deus quer restaurar o nosso casamento, uma das coisas que Deus primeiro vai alinhar é a submissão ao marido. Você já viu que Deus vem e traz uma revelação e Ele diz assim: olha, eu vou te levantar, eu vou te usar para restaurar casais, levar para um processo de restauração no casamento. E aí a gente vai ter que se submeter ao marido. Aí Deus vem e diz: olha, eu vou te levantar e eu vou te usar no ministério tal. E aí a gente se alegra, mas aí Deus vem e traz primeiro um tempo de restauração. E aí nós vamos ter que nos submeter muitas vezes a um líder que não nos compreende. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se isso está acontecendo na tua vida, espere com paciência o tempo do Senhor, o processar do Senhor, porque nisso tem cura para a tua vida. Por isso toda a restauração, ela vai nos levar à submissão. E Deus nesse tempo, Ele está restaurando o nosso entendimento, a nossa mentalidade. Aleluia! Esse tempo é um tempo de revelação. E o princípio de toda revelação é anúncio. Por isso, amados, Deus como nunca, Ele está levantando nesse tempo os seus profetas. E os seus profetas estão anunciando para a igreja que é chegado o tempo. Tempo da restauração de todas as coisas. Deus está levantando uma igreja profética. Porque o profeta, ele anuncia, o profeta, ele traz luz. E sabe por que às vezes a gente não consegue entender? Porque geralmente ele vem anunciar um tempo que nós ainda não estamos vivendo. Foi o que aconteceu com a pastora Bruna. Deus revelou para ela um tempo que ela ainda não estava vivendo. Mas em Deus ela já vivia, porque em Deus já existe. Aleluia!
Por isso que Deus, essa noite, quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele já vê mulheres curadas, mulheres restauradas, mulheres transformadas, que estão transformando. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! Aleluia. A revelação sempre ela nos dá uma perspectiva. Ela nos traz destino, ela traz os desenhos de Deus, ela nos dá visão e ela nos faz entender o sentido do propósito. E Deus, nesses dias, pastoras, Ele vai trazer para vocês a revelação do destino de vocês. Ele vai dar uma perspectiva para vocês, Ele vai trazer o desenho. Aleluia! Glória a Deus. Ele vai dar o sentido ao propósito para qual você nasceu, para qual você foi chamada. Aleluia. Ser processado por Deus, passar por um processo de restauração, de cura, não é agradável, não é bom. Mas quando nós começamos a ter esse entendimento, a gente não está mais vivendo aqui o agora. Eu estou sendo processada aqui, mas eu estou tendo uma visão do meu destino. Eu sei onde eu vou chegar. Glória a Deus. Glória. Aleluia! Deus está mudando a nossa mentalidade nessa noite. Deus está transformando a nossa maneira de pensar. Não adianta só pensar a maneira de pensar, Ele vai mudar a forma. Oh, glória. Ele vai tirar o molde velho da religião. Glória. E Ele vai dar o molde, o modelo dos céus. Eu profetizo que Deus, nesses dias, Ele vai linkar os céus com a terra. Aleluia. Aleluia, nós estamos entrando num lugar aonde o invisível está se tornando visível. Glória. Aleluia. As coisas que nós só ouvíamos, mas não víamos, elas vão se tornar visíveis nesses dias. Glória a Deus. Acho que algumas não entenderam. Aleluia. 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 Aquilo que era invisível vai se tornar visível e pleno. Por isso Deus, aleluia, Aleluia. marcou nesses dias na agenda dele. Não sei se no céu tem agenda, mas eu creio que tem. Aleluia. Ele marcou na agenda dele esses dias Amém. para transformar o invisível no visível e pleno. Deus está trazendo um tempo de restauração sobre a sua noiva. Deus está trazendo um tempo de cura, porque Ele quer trazer um tempo de plenitude. Oh, glória. E eu profetizo que vocês vão sair daqui plenas. Eu profetizo que todas as áreas, que cada uma de vocês entraram aqui e que vocês precisam de cura e de restauração, vocês serão restauradas. Glória a Deus. Eu me sinto como João Batista nessa noite, pastora Fernanda. Eu estou abrindo o caminho para aquilo que Deus vai liberar amanhã, para aquilo que Deus vai liberar na segunda. Está sendo aberto, está sendo liberado um caminho novo, porque Deus vai fazer tudo novo de novo nessa cidade, nesse estado. No teu casamento, Deus vai fazer tudo novo de novo. Nas tuas emoções, Deus vai fazer tudo novo de novo. E você vai ser plena. Deus não te chamou para ser uma sobrevivente. Deus te chamou
para andar na sua plenitude, na sua perfeição. Aleluia. Deus está levantando nessa cidade. Está saindo som? Então, acho que é o meu retorno. Deus está levantando nessa cidade uma igreja que será uma voz profética. E essa voz profética, ela vai estabelecer o reino de Deus nessa cidade. E na cidade, minha amada, da onde você veio, você será uma voz profética na tua cidade. Através da sua vida vai ser liberado um tempo sobre a tua cidade, um tempo de revelação e de restauração. Deus está restaurando nesses dias o tabernáculo de Davi. Aleluia. Você é esse tabernáculo. Glória a Deus. Aleluia. Você vai se tornar a adoração. Aleluia. A tua vida vai queimar como incenso. Porque eu profetizo que nesses dias Deus vai separar o santo do profano. Senhor, obrigado. Aleluia. Meu retorno aqui não está. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Amados, toda vez que na Bíblia a gente vê um profeta falando naqueles dias, naquele dia, eles estão anunciando um tempo, porque essa era a expressão usada pelos profetas para anunciar a vinda do Messias. Aleluia. E eu creio que nós somos a igreja que está sendo levantada para anunciar a vinda do Messias. E um dos sinais desse tempo, da vinda dele, era a restauração de todas as coisas. E eu louvo a Deus porque nunca em nenhum outro tempo a gente viu a igreja do Senhor Jesus tão aberta para ser curada, para ser livre. E eu profetizo que nesses dias Deus vai tirar de algumas mulheres o manto de orfandade. E Ele vai colocar sobre você o manto da sua paternidade. Deus vai restaurar aqui a identidade de mulheres. Por isso eu vim como João Batista nessa noite, para preparar o caminho. E o caminho que está sendo preparado é o caminho do teu coração, porque o Senhor vai encontrar o caminho do teu coração, e você vai encontrar o caminho do coração dele, e isso será cura para você. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Para vocês não dizerem que eu não li palavra. Oh Espírito Santo de Deus, amados, me perdoem, assim, quando ele vem, ele bagunça comigo, ele bagunça com tudo, ele bagunça com aquilo que eu preparei. E deixa eu falar para você que vocês conhecem, eu creio que o Mevan, os pastores do Mevan, e muitas vezes assim eu briguei com Deus e eu questionei, porque muitas vezes assim, quando eu estava subindo para pregar, eu chegava num pastor e dizia assim: onde é que está aquela palavra tal? Para quê? Não, porque Deus falou agora comigo, eu vou pregar ela. Como assim que tu vai chegar lá e pregar assim? Tu não preparou um esboço? E muitas vezes eu briguei com Deus, porque eu dizia assim: todo mundo prega bonitinho, todo mundo tem um esboço. E a pastora Fernanda hoje à tarde lá me mostrando as apostilas dela e tal, e eu bem quieta, eu pensei, ela, ai, olha aqui, tem folha, eu pensei assim, se ela vê os meus. E eu tento, às vezes ele até deixa, mas é bem raro.
Mas importa é que a vontade dele se cumpra. Você precisa entender isso. Importa que a vontade dele se cumpra na minha e na tua vida. Porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você está disposta a viver a vontade perfeita de Deus para a tua vida? Abra aí comigo em Isaías. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Aleluia. A partir do versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, preste atenção nisso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes e em verdade não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afasta dela os homens, que no meio da terra seja grande o desamparo. Mas ainda a 10ª parte, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azieira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Aleluia! Aleluia! Amadas, tem muita revelação nessa passagem. E eu quero liberar nessa noite essa palavra sobre a vida de vocês. A palavra aqui está dizendo que houve um dia que Isaías entra no templo. E isso era comum para Isaías, entrar no templo. Eu não sei se ele fazia isso todos os dias. Eu sei de uma coisa, que a palavra do Senhor ela está dizendo que no dia
em que morreu o rei Uzias, Isaías entra no templo. E nesse dia, algo diferente aconteceu. Eu creio que nesse dia foi acionado no espírito de Isaías algo que ele nunca tinha tocado. A palavra começa dizendo: no dia em que morreu o rei Uzias. Uzias era um parente de Isaías. E talvez esse parente trazia para Isaías uma segurança que era uma falsa segurança. E nós estamos aqui declarando que esses dias são dias de restauração de todas as coisas. E nos dias de restauração de todas as coisas, Deus vai nesses dias matar alguns Uzias da minha e da tua vida. Glória a Deus. Tudo aquilo que traz para mim e para você uma falsa segurança, Deus vai matar. Porque esses dias são dias que Deus vai abalar tudo que é abalável. Aleluia. Aleluia. E aí no dia que Uzias morre, Isaías entra no templo e ele tem uma revelação. Ele vê o trono de Deus. E ele vê Deus. E nós lemos ali, ele começa a ver a orla do Senhor. Mas de repente, Isaías olha para a glória de Deus. E aí ele começa a ver o coração dele. E eu profetizo que nesses dias Deus vai revelar o meu e o teu coração. Ele vai revelar os caminhos maus que ainda existem em nós. Porque a glória do Senhor, ela faz isso. Ela mostra o nosso coração para nós. E nós começamos a nos ver como nós nunca nos vimos antes. Esse é o poder da palavra. A palavra, ela traz revelação. Ela revela quem eu sou. Porque às vezes eu penso que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu penso que eu estou num lugar que eu não estou. E aí Isaías abre a boca e ele confessa, ele diz: Senhor, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e que vou perecendo. E aí a palavra diz que o anjo naquele momento corre com uma tenaz, pega uma brasa no altar e vem e toca no lugar aonde Isaías precisava ser tocado. Deus vai tocar, minha amada, aonde você precisa ser tocada. Aleluia. Glória a Deus. Sabe para quê? Para te libertar da tua iniquidade e te limpar do teu pecado. Oh, glória. Porque amanhã nós vamos ministrar sobre iniquidade e você vai entender que a iniquidade, ela nos deixa surdos. Quem está debaixo de iniquidade pode ouvir muitas vozes e achar que está ouvindo a voz de Deus. Eita! Mas quem está debaixo de iniquidade não ouve a voz de Deus. E aí quando Isaías é tocado e ele é livre da iniquidade, o pecado, e é limpo do pecado, olha a primeira coisa que acontece com Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Minha amada, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso pegar a pastora Ali e levar ela, querer levá-la até onde eu ainda não fui. Sabe qual é o maior problema hoje da igreja? É que tem muita gente boa, mas que ainda não foi limpa da iniquidade e não foi livre, não foi lavada do seu pecado, e estão querendo fazer a obra de Deus. Mas deixa eu falar para você, uma pessoa ferida, ela não tem como tocar a outra e a outra ser curada. Por isso muitas vezes nós estamos dentro da igreja feridos e ferindo. Verdade. E às vezes a gente nem sabe.
Quando Isaías foi livre, ele ouviu a Deus. É um processo. Ser limpo, ouvir a Deus. E aí quando eu ouço Deus, eu tenho a revelação do meu chamado. Eu profetizo que Deus nesses dias vai liberar muitos chamados nesse lugar. Aleluia! Por isso toda vez que eu sou curada, o meu destino profético é liberado. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo! E aí o Senhor pergunta para Isaías: Aleluia! quem enviarei? Amadas, eu creio que nesse dia, Isaías, ele teve talvez a maior revelação da vida dele. Eu não creio que Isaías só viu. Eu creio, pastor Fernando, que Isaías entrou naquele ambiente. E ali ele começou a ver um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E talvez naquele momento, o Pai perguntou: quem eu vou enviar? Porque a conversa não era mais da terra para o céu, mas a conversa agora era do céu para a terra. Oh, glória! Porque um homem e uma mulher de Deus, quando ele sai de baixo da iniquidade, a visão dele não é mais de baixo para cima, é de cima para baixo. Oh, glória! Aleluia! E naquele momento, Isaías ouve o Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu creio que Jesus naquele momento saltou e disse: Pai, eu vou, envia-me a mim. E um homem e uma mulher de Deus que está ouvindo e vendo o que os céus estão fazendo e falando, ele vai repetir aquilo que ele vê. E aí Isaías naquele momento salta e diz: Senhor, envia-me a mim, porque agora eu sou teu filho, e o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Glória a Deus! Aleluia! E aí o Senhor diz: vai, Isaías, vai e prega para Israel que é chegado o tempo de restauração, que é chegado o tempo de cura. Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus! E aqui diz assim: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois que desfolharem, ainda ficam firmes. Talvez nesses dias nós vamos ser desfolhados. Talvez nesses dias algumas vão sangrar aqui. Talvez a tua alma vai gemer, vai gritar, mas o Senhor está dizendo: ainda que isso aconteça, vocês ficarão firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Deixa eu falar uma coisa: eu creio que nós seremos curados, transformados, e depois de nós, a nossa semente, ela será santa. Porque nós somos remidoras geracionais. E um remidor, às vezes, ele tem que sangrar. Ele tem que ser desfolhado. Muitas iniquidades vão passar por ele. Mas tem um propósito: que a partir de mim e a partir de você, todos aqueles que procederem de você estejam firmes e sejam a semente santa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém! Glória a Deus! Aleluia! Nós já vamos terminar, eu sei que as horas estão avançadas. Mas deixa eu só falar uma coisa para você. Amanhã nós vamos ler sobre isso. Existe um versículo que
onde ele diz que todos aqueles que estão debaixo de iniquidade, eles se tornam como a víbora, que não ouve. Uma serpente, ela não tem ouvidos. Ela usa um outro sensor para captar ruídos, sinais, mas ela não tem ouvidos. E a palavra diz que quem está debaixo de maldição, de iniquidade, se torna como uma víbora que não ouve. Isaías fala isso. Aqueles que estão debaixo de iniquidade e ainda não foram limpos do seu pecado, eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Minha amada, não se engane, você é uma mulher inteligente, porque eu creio que os filhos de Deus são inteligentes. Isaías era um homem de Deus, ele não era ímpio. Deus não está falando aqui com os ímpios. Deus está falando com os seus filhos. Não vai dar tempo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Moisés, ele nasceu no Egito, embora ele fosse um homem de governo escolhido por Deus, ele nasceu no Egito. E quando pequeno, você conhece a história, por causa de um decreto de morte de Faraó, a única coisa que a sua mãe podia fazer era colocá-lo naquele cestinho e colocá-lo no rio Nilo. Olhe lá, pesquise na internet. O rio Nilo, ele tem o formato de uma serpente. Moisés foi colocado naquele rio, foi levado até a casa de Faraó, e lá na casa de Faraó, ele morou lá. E a casa de Faraó era uma casa mística, porque o Egito é místico. E se você, não sei se você sabe, mas o símbolo do Egito é uma serpente. E no misticismo existe uma serpente chamada, me ajude, Kundalini. E no misticismo eles vão caminhando e subindo níveis até que eles chegam no nível máximo. E aí eles dizem que a Kundalini, ela já chegou na mente, ela desce pela coluna vertebral e vem até o final do cóccix. E aí ela está debaixo do total controle de Kundalini. E quando está falando de mente e está falando da coluna vertebral, que está falando dos nossos movimentos, ela está dizendo que quem está debaixo do principado de Kundalini tem a sua mente, o seu entendimento e todas as suas funções debaixo desse principado. Você não vai ver na Bíblia em nenhum momento Moisés dentro do Egito ouvindo a voz de Deus. Mas acontece uma situação com Moisés e Moisés mata um egípcio, enterra o egípcio e aí ele sai fugido para o deserto. Lá no deserto, Moisés vê a sarça e Moisés ouve a voz de Deus. Ou seja, quando ele saiu debaixo daquele principado, ele consegue ouvir a voz de Deus. Enquanto ele esteve debaixo daquele principado, ele não ouviu e ele não viu. E aí lá no deserto, Moisés tem um encontro com umas mulheres, e eu creio que essas mulheres estão representando a igreja, e elas chegam em casa, contam para o pai, você conhece a história de Jetro e as filhas de Jetro, e aí Jetro vai e diz assim, ó, manda chamar Moisés, traz ele para comer conosco. E Moisés é levado para a casa de Jetro e ele é levado para a mesa de Jetro. E lá na mesa de Jetro, a sua identidade é restaurada. Porque toda vez que Deus vai restaurar a nossa identidade, Ele nos leva para a igreja
lugar, nós somos a igreja. E nós precisamos nos tornar a igreja. Mas eu só me torno a igreja quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei que eu sou filha dele, eu sei que eu sou a igreja. Por isso que muitos buscam ele fora, mas ele não está fora, ele está dentro. Por isso que aqueles que ainda estão em alguns lugares de iniquidade, eles ainda buscam ouvir uma voz externa, mas aqueles que alcançam esse lugar em Deus, eles ouvem a voz interna. Oh, glória a Deus! Aleluia! E aí quando Moisés é trazido à mesa, e Jetro ali está representando o pai, e a paternidade, a identidade de Moisés está sendo curada, porque você vê na Bíblia o tempo inteiro falando da mãe de Moisés, da filha de Faraó, que foi a mãe de Moisés, mas você não vê a Bíblia falando do pai de Moisés. E eu declaro que Deus nesses dias vai arrancar esse manto de orfandade e Ele vai revelar a paternidade. Você tem pai, você não é órfão. Ele é o teu pai. Aí Deus fala com Moisés, já vou encerrar, prometo, não estou mentindo. Deus diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, Senhor. Joga o cajado no chão. E ele joga. E o cajado se torna o símbolo do Egito, a serpente. E aí Deus diz: pega a serpente, Moisés. Todo encantador que vai pegar uma serpente, ele vai pegar ela pela cabeça. Mas Moisés vai pegar ela pela cauda. Porque Deus estava dizendo: Moisés, você enterrou algo vivo. Você precisa voltar para o Egito, para o teu passado, para curar o teu passado, para liberar o teu futuro. E aí Moisés volta para o Egito, porque ele tinha uma situação no Egito. E aí lá no Egito, Deus fez aquela perguntinha básica: a quem enviarei? Agora, Moisés, você foi restaurado. Agora você sabe quem você é. Agora você tem identidade. Agora você pode cumprir o seu chamado, o seu destino. Está entendendo por que Deus te trouxe aqui? Deus hoje, Ele só mexeu a terra. Ele só preparou o caminho para aquilo que Ele vai fazer nesses dias. Ele vai restaurar a tua identidade. Agora eu estou entendendo, pastor. Quando você falou para mim, Deus precisa ativar essas mulheres. Ele vai ativar, mas ninguém pode ser ativado sem primeiro ser curado. A cura vai ativar o teu chamado. Você vai ser ativada no teu espírito e você vai ter a revelação de quem você é. Aleluia. Paulo era um homem de Deus, mas a Bíblia diz que um dia Paulo e acho que é Silas entram naquela cidade que eu não estou lembrando o nome. E quando eles entram naquela cidade, a Bíblia diz que uma moça, uma pitonisa, ou seja, uma profeta de Pitom, profetisa de Pitom, ela segue eles o tempo inteiro, falando verdades. Ela não falou mentira, eram verdades, mas não era revelação, era adivinhação. E Paulo ouviu o tempo inteiro e não repreendeu elas. Mas a Bíblia diz que numa hora tal, Paulo sai de dentro da cidade e vai orar. Ou seja, ele saiu debaixo daquele principado. E aí quando ele sai, ele consegue ouvir a voz de Deus. Aí ele volta e repreende aquele principado que agia sobre aquela cidade. E ninguém
ninguém fazia nada porque os seus senhores lucravam muito com aquilo. Talvez você vai se escandalizar com o que eu vou lhe dizer. Mas tem muita gente dentro da igreja falando verdades e dizendo que é revelação. Mas é só adivinhação. Porque eles estão debaixo desse principado de Pitom, porque a palavra diz que quem está debaixo de iniquidade e de maldição está como a serpente, não ouve a voz de Deus. E quando eu estava vindo para casa, pastoras sabem, começou a me dar dor de cabeça. E não é comum eu ter dor de cabeça. E uma dor muito forte. E quando nós chegamos aqui, a pastora Ali começou a ter dor de cabeça. E quando eu cheguei ali, o Senhor me fez entender. Porque muitas vezes Deus sinaliza no natural aquilo que está acontecendo no espiritual. E eu entendi que há sobre essa cidade um principado de Kundalini, para não deixar com que os filhos de Deus ouçam a voz de Deus. E aí eu fui comentar com a pastora Fernanda, e a pastora Fernanda disse: essa cidade ela é rodeada por lagoas, e Pitom tem uma conexão com Leviatã, que é o orgulho. Ou seja, a base da igreja muitas vezes está fundamentada no orgulho. Mas nós declaramos e decretamos em nome de Jesus, aleluia, que nesses dias está sendo denunciado esse principado. E em nome de Jesus, esse principado que vem para roubar o entendimento da igreja e não deixar a igreja se mover, ele está sendo denunciado pelo Senhor. O Senhor vai combatê-lo. Nós denunciamos, mas quem combate é o Senhor. Por isso eu creio que nesses dias os nossos ouvidos serão abertos e nós vamos ouvir e entender aquilo que Deus está falando para esses dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amados? Amém.